De volta com o Band Cidade. A partir de agora, eu recebo ao vivo, aqui no estúdio, o diretor do Instituto Santos Dumont, Dr. Reginaldo Freitas Júnior. Nós vamos falar sobre gravidez precoce. O mês de fevereiro marca uma campanha de combate e esclarecimento à gravidez precoce. Dr. Reginaldo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores da Band. Doutor Reginaldo, como se encontra o Rio Grande do Norte nesse contexto da gravidez precoce? No Rio Grande do Norte, 1 a cada 10 nascimentos é fruto de uma gravidez na adolescência. E esses números, ainda que na última década, praticamente, a gente tenha tido um decréscimo em torno de quase 32%, um decréscimo bastante importante que merece a nossa comemoração, mas ainda temos taxas de gravidez na adolescência muito elevadas em relação ao que deveria ser ideal no mundo. Então, acho que a gente pode, com muita veemência, dizer que no Rio Grande do Norte a gravidez na adolescência ainda é um problema de saúde pública. E a que leva o estado do Rio Grande do Norte ter a gravidez precoce ainda como um problema de saúde pública? Que cenário é esse que insiste em permanecer conosco? É um cenário marcado por desigualdades, vamos dizer assim, Ana. Desigualdades que perpassam questões educacionais, desigualdades em relação à educação dos direitos sexuais e reprodutivos, desigualdades que se relacionam com o acesso aos serviços de saúde e as estratégias e os métodos de planejamento reprodutivo, e desigualdades também socioculturais, que fazem com que muitas de nossas meninas tenham na gravidez a esperança de perspectivas de mudança de vida que, na verdade, não corresponderão, digamos assim, à realidade, quando nós sabemos o impacto da gravidez na adolescência para o desenvolvimento humano dessa menina, né? A gente pode trazer alguns dados, Ana, da literatura que vão marcar, né, essas gestações como sendo os principais fatores de risco, por exemplo, para o empobrecimento de uma mulher aos 25 anos. O fator mais determinante para que uma mulher seja pobre aos 25 anos é ter engravidado na adolescência. É o fator que vai reduzir em 6 vezes o risco dessa mulher ter um diploma de nível superior. É o fator que mais fortemente se relaciona com a faixa salarial que ela vai receber na idade adulta, em torno de 24%, 25% mais baixa do que mulheres na mesma idade que não engravidaram na adolescência. Então, são dados que trazem uma dimensão muito forte, talvez uma face até desconhecida de muitas de nossas meninas e de nossas adolescentes que engravidem, né? Eu digo sempre que a gente não pode assumir em relação às adolescentes uma postura prescritiva, uma postura punitiva, uma postura que condena a decisão de engravidar na adolescência. Mas precisamos urgentemente de um processo facilitador de autonomia de tomada de decisão. Que essa tomada de decisão aconteça num contexto de segurança, num contexto de conhecimento dessa realidade e num contexto de acesso a outras opções. Se toda gravidez deve ser planejada de forma ideal, deve ser concebida de forma ideal, cuidada de forma ideal, na adolescência não seria diferente. A impressão que a gente tem de leigo é que a gravidez na adolescência ela está entrelaçada com um nível social mais baixo, financeiro. Isso é impressão ou é fato, doutor Reginaldo? Não, isso é fato. Isso é fato. Ela é um fenômeno que acontece, que perpassa diferentes estratos sociais, é verdade, mas isso é fato, principalmente quando a gente pensa nos determinantes sociais dessa gravidez. Então, é muito facilmente perceptível a associação com o menor número de anos na escola, com menor taxa de educação dos pais, principalmente da mãe, quando a gente vê a questão da disponibilidade dos serviços de saúde, incluindo o planejamento reprodutivo. Então, isso não é uma impressão, isso de verdade acontece e é real. Se nós trouxermos um olhar sobre a situação do Brasil, comparando com a América Latina, comparando com o mundo, a gravidez precoce aqui no nosso país, ela se sobressai positivo ou negativamente em relação aos demais, doutor Reginaldo? Infelizmente, temos uma taxa de gravidez na adolescência que nos coloca na 4ª posição, por exemplo, nos países da América Latina, muitas vezes atrás de alguns países
cujo desenvolvimento, por exemplo, econômico é inferior ao nosso. Então, eu sei que o país tem dimensões continentais e que isso faz com que o acesso não seja efetivamente universal como gostaríamos que fosse, como o Sistema Único de Saúde preconiza que seja, e isso certamente impacta nessa posição que ainda ocupamos. Em relação ao mundo, estamos também com um percentual de gravidez na adolescência cerca de 12 a 16% superior ao que a Organização Mundial de Saúde colocaria como aceitável, digamos. Não dizer aceitável, mas a média dos outros países. E como o problema, vou chamar de problema, da gravidez da adolescência, como é que o Instituto Santos Dumont, que o senhor dirige, como é que trata com isso, doutor Reginaldo? Como é que trabalha essa temática? A gente tem tentado, de verdade, inserir a prevenção da gravidez na adolescência num contexto maior de enfrentamento das questões de desigualdade de gênero. A gente entende que essa é mais uma face das desigualdades de gênero. Se a gente para pensar, muito facilmente na cabeça das pessoas, a responsabilidade está sempre associada ao papel feminino. Isso na mulher adulta também acontece, e na adolescência isso também acontece. E a gente tem desenvolvido algumas ações no sentido de empoderar essas meninas com essas novas perspectivas. Temos algumas iniciativas que inclusive já foram reconhecidas internacionalmente como exitosas nessas estratégias focadas em educação para a saúde sexual e reprodutiva, né? Não basta só acessar a informação, não basta que a informação esteja disponível. É muito importante que a informação faça sentido para a vida da pessoa, que a pessoa se sinta protagonista naquele momento de tomada de decisão e que aquilo seja transformador para a vida dela na perspectiva de vida que ela escolheu. Então, eu acredito muito fortemente que as adolescentes precisam assumir esse papel de protagonismo mesmo, de poder nessa tomada de decisão, e isso não acontece dissociado de saúde e educação. Doutor Reginaldo Freitas Júnior, diretor do Instituto Santos Dumont, muito obrigada pela presença do senhor e pelos esclarecimentos aqui no Band Cidade. Uma ótima noite. Muito obrigado, Ana, mais uma vez. Muito obrigado à Band por essa excelente oportunidade de divulgar isso, de comentar isso e fazer as pessoas pensarem nisso. Obrigada.